Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a nossa análise vai focar num material que tem gerado muitas discussões interessantes nos bastidores. Com certeza. E é um tema bem denso, né? Muito. A gente vai explorar os trechos e conceitos centrais de A Alquimia da Realização, O Poder da Mente e Estratégia. E, para quem já estuda alta performance, o título pode até soar familiar. Sim, pode parecer só mais um daqueles textos motivacionais genéricos, sabe? Aquelas promessas de milagres em 5 passos. Exato. Mas a proposta aqui hoje é ir muito, muito além da superfície. A gente tem em mãos um manual que cruza biologia, a psicologia comportamental e, claro, estratégia tangível para o mundo real. E essa é a distinção fundamental para a gente começar, porque a nossa grande missão nessa imersão é desconstruir de vez aquela visão bem romântica de que o sucesso é um evento externo. Ou questão de sorte. Pois é. Ou alinhamento cósmico. O material propõe uma abordagem totalmente empírica. A ideia é entender a mecânica exata de como a mente consegue transmutar impulsos neurológicos em resultados físicos. E palpáveis, né? Sem mágica. Nenhuma mágica. É puramente uma engenharia reversa, do subconsciente, mas aliada a uma execução estratégica orquestrada. E para entender essa engenharia, logo no início das notas, tem uma quebra de paradigma que é uma isca perfeita. Culturalmente, a gente foi condicionado a tratar motivação como um traço de personalidade. Totalmente. A velha história de quem nasce motivado contra quem nasce preguiçoso. Nossa, sim. É muito comum ouvir que algumas pessoas têm essa energia inesgotável de fábrica, enquanto outras precisam lutar contra a letargia todo santo dia. Mas o texto argumenta que motivação não é um estado fixo. É um processo dinâmico. E o ponto crucial é que pode ser ativado instantaneamente, através da própria fisiologia. O que já nos leva para o primeiro grande pilar da obra, que o sucesso é, antes de tudo, um trabalho interno. O autor é muito categórico nisso. Qualquer mudança sustentável na realidade de fora precisa começar com uma alteração na arquitetura da mente. E para não deixar isso abstrato, a fonte resgata os princípios do Tony Robbins, a anatomia do que ele chama de estado de pico, a gente conhece bem. Sim, quem acompanha desenvolvimento pessoal já ouviu falar, mas rola muita má interpretação, né? Demais. Acham que é só dar pulinhos de alegria ou pensar positivo. Exato, mas o material destrincha esse estado numa tríade emocional que junta fisiologia, foco e linguagem ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, como é que a biologia realmente sustenta isso de forma prática? Porque o medo que dá é cair naquela armadilha do finge até conseguir, sabe? Não parece um teatro interno? Essa crítica é super válida e comum. Mas a diferença entre fingir e alterar o estado de verdade está na neuroquímica. Vamos pegar a fisiologia. Quando a postura corporal muda... Tipo erguer o peito. Isso, erguer o peito, mudar o ritmo da respiração, o tônus muscular. A pessoa não está só encenando para quem está de fora. O corpo tem uma via de mão dupla com o cérebro. Manda o sinal direto. Manda sinais bioquímicos imediatos para o sistema endócrino. Tem estudos mostrando que mudar a postura pode, em poucos minutos, modular níveis de testosterona. Que é dominância e confiança. Exatamente. E, ao mesmo tempo, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, a fisiologia altera literalmente o coquetel químico do cérebro. Substitui a arquitetura do medo pela da confiança na hora. O que valida aquela frase que a gente viu repetidas vezes nas notas. O movimento cria emoção. Nossa, essa frase é a chave. Porque a gente opera na lógica inversa, né? Acredita que precisa sentir uma coragem absurda para só então tomar uma atitude. Mas a biologia mostra que o caminho inverso é muito mais rápido. E o melhor, está sob o nosso controle. A ação física é o gatilho de ignição para a vontade. É só pensar na quantidade absurda de projetos geniais que morrem na gaveta porque as pessoas ficam esperando sentir a vontade de agir. O custo dessa crença é altíssimo. A inércia gera mais inércia. Entender que o corpo pode fabricar o estado emocional liberta a pessoa das flutuações de humor. Ela passa a gerar energia sob demanda. Só que a tríade não para no corpo. Tem o foco e a linguagem. O corpo produz a química, mas para onde a mente está olhando? O foco é a lente de aumento. Aquilo que a gente foca expande, né? E a linguagem é o código de programação.
Trocar um monólogo interno de estou exausto e sobrecarregado por estou sendo testado e fortalecido muda tudo. Muda o significado da experiência inteira. A linguagem é uma moldura cognitiva. Se a moldura for de derrota, o cérebro desliga a busca por soluções para economizar energia. Lógico, para que gastar energia se já perdeu? Exato. Mas se a moldura for de desafio, o cérebro mobiliza recursos. E quando a fisiologia, o foco e a linguagem alinham, o estado de pico não é delírio, é eficiência neurológica máxima. E uma vez nesse estado de eficiência, a nossa fonte entra num território que precisa de certo cuidado. O conceito de desejo ardente do Napoleon Hill. Que já foi bem exaurido em palestras motivacionais por aí. Muito. Soa clichê tipo, é só querer muito alguma coisa. Mas o material dá um peso biológico forte para isso. Como é que essa visão mais tática se diferencia daquela vontade comum de ter uma vida melhor? A diferença básica é intensidade e engajamento neurológico. Vontade de melhorar de vida é um pensamento passivo. Não gera tensão suficiente para alterar comportamento a longo prazo. O desejo ardente seria o quê, então? É uma obsessão direcionada, que elimina alternativas. É quando não realizar o objetivo dói mais do que o esforço de alcançar. E a ciência por trás disso brilha quando conectamos com o sistema de ativação reticular, o RAS. Aquela rede no tronco cerebral. O pessoal sempre cita o RAS com a analogia do carro vermelho, né? A pessoa decide comprar um carro vermelho e do nada só vê carro vermelho na rua. O cérebro sempre viu os carros, só não achava relevante. Exato. Mas a minha dúvida é como a gente aplica esse mecanismo, que parece tão automático, em estratégias complexas de negócios ou na vida. A analogia do carro ilustra o filtro, mas na prática vai bem mais fundo. O cérebro é bombardeado por milhões de bits de informação por segundo. A nossa capacidade consciente é limitadíssima. Se tentasse processar tudo, o sistema fritava. Fritava na hora. O RAS é como se fosse o segurança na porta de um clube super exclusivo. Ele decide o que entra na mente consciente. E onde o desejo ardente entra nisso? Quando existe um objetivo inegociável, de verdade, a pessoa está reprogramando os critérios desse segurança. O RAS começa a varrer o ambiente, conversas, livros, em busca de qualquer dado ou oportunidade que sirva a esse propósito. O que antes era só ruído de fundo vira degrau. Exato. A realidade de fora é a mesma, mas a captação de dentro muda completamente. Isso joga uma luz fantástica sobre a visualização. Porque o texto critica bastante a visualização ingênua, aquela de fechar o olho e se imaginar com o troféu na mão. Visualizar só a vitória é insuficiente e muito perigoso. O alerta é justamente esse. O ensaio mental tem que focar no processo, na dificuldade. Qual é a vantagem neurobiológica de ensaiar o problema ao invés da linha de chegada? É o que separa pensamento mágico de preparação de alto nível. Ver só a linha de chegada libera dopamina de forma precoce e barata. O cérebro sente a recompensa sem ter feito o esforço real. E aí a motivação cai. Cai absurdamente. Mas quando o ensaio mental é sobre o processo, visualizando as rejeições, o cansaço, a crise e resolvendo cada uma dessas barreiras mentalmente, a pessoa usa a neuroplasticidade a favor dela. É como construir uma memória de algo que ainda nem aconteceu, para fortalecer a resiliência. Exatamente. O sistema nervoso está construindo rotas neurais de enfrentamento. Quando a adversidade real bater na porta, a amígdala cerebral não vai disparar pânico. Porque ela reconhece o cenário. Porque o cérebro cruza os dados e vê que aquilo já foi resolvido dezenas de vezes no ambiente seguro do ensaio mental. É assim que nasce a fé inabalável que o autor cita. É certeza baseada em preparação do sistema nervoso. Bom, com o corpo ajustado, o RAS filtrando tudo como radar e o cérebro vacinado contra o pânico, a equação parece resolvida. Mas aí vem o choque de realidade da fonte. Tudo isso sozinho não garante nada. Não garante. O texto traz aquela proporção famosa. O sucesso é 80% psicologia e 20% estratégia. A princípio, 20% de estratégia parece pouco, especialmente hoje com tanta informação solta por aí. Se é tão acessível, por que a execução falha tanto?
Falha porque a mente que tenta executar a estratégia muitas vezes está sabotada por conflitos internos. A estratégia é só um mapa. Ter um mapa de um tesouro não serve de nada se a pessoa tem pavor de entrar na floresta. Ou se acha que não merece o tesouro. Exatamente. A psicologia é o motor. Um plano perfeito executado por uma mente cheia de crenças limitantes vai travar. Os 80% preparam a fundação para que a mecânica estratégica seja implementada com consistência. E, para consertar essas falhas na fundação, o material apresenta uma ferramenta muito agressiva, que é o condicionamento neuroassociativo. O nome é denso, mas a premissa é genial. É sobre hackear a percepção instintiva de dor e prazer para quebrar a autossabotagem, né? Associar dor maciça à inércia e prazer imenso à mudança imediata. E funciona porque apela para um instinto de sobrevivência primário. O cérebro é programado para fugir da dor e buscar atalhos para o prazer. O problema é que o estilo de vida moderno corrompeu essa balancinha. Ficar na zona de conforto, rolando o feed de rede social, dá uma dose rápida e barata de dopamina. Prazer imediato. E, por outro lado, estudar assuntos complexos ou construir um negócio do zero exige gasto calórico enorme, gera dor imediata. O condicionamento neuroassociativo força uma reavaliação radical disso. Vamos colocar isso numa analogia bem do dia a dia. A batalha contra o botão de soneca do despertador. Clássica. O prazer de curto prazo é dormir mais 10 minutos. E a dor imediata é levantar no frio. Como aplicar essa técnica reescreve esse caminho neural na prática? A visualizar o custo composto dessa ação ao longo de 10 anos. Associar o soneca a uma imagem perturbadora, de fracasso. Fracasso crônico, perda de oportunidades, tem que inflar tanto a dor de longo prazo no presente que o sistema nervoso entra em aversão total. O botão de soneca vira uma ameaça existencial. E simultaneamente vincula prazer ao levantar. Orgulho e triunfo imediatos ao levantar e enfrentar o dia. Repetindo esse contraste com intensidade, a rede neural antiga entra em colapso. Uma nova via, mais rápida e forte, é construída. O esforço titânico vira reflexo. É uma manipulação inteligentíssima do hardware mental. E o que é brilhante na progressão desse texto é que, depois de montar toda essa máquina de realização, o tom muda. O material alerta que, se o foco for só conquista material individual, o vazio é o destino garantido. E esse é o ponto de maturidade do estudo. Ele divide as necessidades da personalidade das necessidades espirituais. E as da personalidade são a busca por certeza, segurança e a significância, que é o ego querendo se sentir superior. Que são armadilhas enormes. Muita gente constrói impérios movidas só por significância para descobrir que a aprovação externa é um poço sem fundo. A plenitude não está nessas camadas superficiais, ela está no crescimento contínuo e na contribuição. Tem aquela frase de alerta: se não há crescimento, há morte psicológica. E a biologia básica mostra isso. Estagnou, atrofiou. A neurociência do envelhecimento comprova isso. Um cérebro sem desafios perde plasticidade e atrofia rápido. Crescer é exigência para manter o sistema vital. Mas crescimento isolado ainda é ego. A virada de chave é a contribuição. Neurobiologia do altruísmo, né? Exato. Atos de contribuição ativam circuitos de recompensa no cérebro de um jeito muito mais rico e sustentável do que conquistas egoístas. Sucesso que não melhora o ecossistema em volta fica tóxico para quem alcançou. Gera alienação total. E essa ideia de ecossistema leva direto para o último conceito estratégico, também do Napoleão Hill, que é a mente mestra, o mastermind. Que fecha todo o ciclo. Fica bem claro que, por mais calibrada que esteja a fisiologia e o foco, nenhuma mente chega na completude sozinha. A tática é construir um ambiente com pessoas que elevam os nossos padrões. Mas na prática, como funciona essa alavancagem? Porque não é só fazer networking. Está muito longe de ser só troca de contatos. Um mastermind real é sincronizar múltiplas redes neurais operando na mesma frequência por um propósito. Quando pessoas com padrões altíssimos se reúnem, rola um compartilhamento de carga cognitiva. Problemas de meses resolvidos em horas. Isso. E tem o papel dos neurônios espelho, as estruturas que imitam e absorvem comportamentos de quem está ao nosso redor.
O ambiente é um termostato invisível. Se a pessoa for a mais exigente da sala, ela baixa a guarda. O sistema nervoso economiza energia para se nivelar à média, mas se ela entra numa mente mestra onde a excelência é o mínimo aceitável, o cérebro é forçado a recalibrar os padrões e expandir a capacidade. O esforço para crescer fica infinitamente menor. Peças se encaixando. Da postura corporal para os filtros de atenção, hackeando a dor e o prazer e terminando na construção de ecossistemas intelectuais. Caminhando para a conclusão da nossa imersão de hoje, o material dá um resumo muito empoderador. Sem dúvida, é uma visão de muita agência pessoal. A grande mensagem não é sobre uma jornada de décadas para conseguir a primeira faísca. O avanço começa no momento exato de uma decisão irrevogável de elevar os padrões. A performance e a estratégia estão lá, só esperando a fisiologia e o foco certos. E a estrutura toda mostra que não é promessa etérea. Tem engrenagem bioquímica, ativação reticular, plasticidade neural no ensaio mental e a alavancagem coletiva do Mastermind, dando o suporte material para a mudança durar. E para fechar, duas máximas finais do texto que consolidam tudo isso. A primeira é: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Que, depois dessa análise neurológica, ganha um sentido puramente prático. E a segunda é um chamado de responsabilidade. Seja o capitão da sua alma e o mestre do seu destino. Um convite claro para parar de terceirizar resultados. O terreno que a gente cobriu hoje tem aplicações muito imediatas. E para deixar um eco dessa análise, eu queria propor uma reflexão para quem está com a gente ponderar ao longo do dia. Se o nosso cérebro filtra rigorosamente a realidade com base no que declaramos ser a nossa obsessão principal, e se o mais sutil movimento físico tem o poder de alterar instantaneamente a nossa bioquímica e reescrever respostas emocionais, qual é a exata postura física que o nosso corpo sustenta neste exato segundo e que tipo de realidade essa mesma postura está, de forma silenciosa e implacável, ordenando que o nosso sistema nervoso construa para o dia de hoje?